Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Jonas, capítulo 4. Como foi anunciado hoje pela manhã, a exposição da narrativa, ela já se encerrou, no sentido de que nós fomos até o último versículo do livro de Jonas, mas nós faremos uma pequena digressão, isto é, nós voltaremos a um ponto que foi mencionado e para tratarmos de uma forma mais profunda. Isso porque, irmãos, é um ponto muito útil para nós e nós perderíamos muito se nós deixássemos passar ou se nós fôssemos tratar lá, porque seria muito breve, mas esse ponto realmente merece uma expansão, né, uma tratativa específica. Por isso vamos ler novamente o capítulo e nós veremos nessa exposição pelo menos duas coisas, né? A partir do caso de Jonas, da situação de Jonas, nós veremos a doutrina e a santificação no tocante à ira. A doutrina da ira, né, o pecado da ira, e a santificação, a doutrina da santificação relacionada a isso. E nós veremos o que é a ira, as suas características e a raiz dela, e depois como Deus trata a ira em nós. Vamos ler novamente o capítulo. Jonas capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que ficasse sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e ela se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfaleceu, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez pedindo auxílio do nosso Senhor. Senhor, socorre-nos, Pai. Nenhum homem é digno de, por suas próprias forças, nenhum homem tem capacidade, por suas próprias forças, conhecer os teus mistérios na tua palavra, Senhor. Nenhum homem, Senhor, é por si só capaz de expor a tua palavra e de ouvir a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de sermos edificados pelo Senhor. E novamente, Senhor, nós oraremos e não deixaremos de orar. Traze-nos de volta, Senhor, a Santa Assembleia, a Assembleia Solene, o ajuntamento de Sião, para adorarmos juntos ao Senhor conforme o Senhor nos ordena. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, como eu anunciei, nós veremos essa doutrina em dois pontos, né? Primeiro, o que é a raiz, o que é a ira, as suas características e a raiz da ira, e depois como Deus trata a ira. A Escritura, irmãos, nos diz que a ira por si só, e isso aqui é importante, a ira por si só não é pecaminosa, não é pecado, mas a causa, as razões e meios nos mostram se a ira é pecaminosa ou justa, se ela é piedosa ou impiedosa, se ela é santa ou se ela é pecado. O nosso Senhor Jesus, irmãos, por exemplo, o nosso Senhor Jesus, ele se irou e se irará. Deus, Pai, se ira. E cada pessoa da Trindade, irmãos, é santíssima. Salmo 2, 4 a 5 nos fala da ira do Senhor contra os ímpios que se rebelam contra o seu ungido, o seu Messias. João 3,36, o próprio Senhor Jesus disse que a ira de Deus permanece sobre os homens que rejeitam a Cristo, que rejeitam a Ele. Romanos 1,18, porque a ira de Deus é manifesta nos céus. E Apocalipse 6,16
nos mostra que no dia do juízo, os homens que não se renderam a Cristo, serão consumidos pela ira de Deus Pai e do Cordeiro, isto é, de Deus Filho. A ira santa de Deus, irmãos, é a resposta moral à questão do mal. É a resposta moral ao mal do pecado. Por isso que ela é santa. Alguns pensam, mas como ele pode se irar se ele é bom? É exatamente porque ele é bom, santo e justo que ele se ira. A sua ira é sempre e somente contra o pecado e aquele que se agarra a ele. É a resposta moral contra o mal do pecado, irmãos, e não poderia ser diferente. Essa é a ira do Senhor, é a ira santa e justa. Mas e a nossa? E a nossa ira? A nossa ira, irmãos, só é justa, e aqui eu tomo emprestado um autor e uma obra que eu vou citar outra vez nessa exposição, o Robert Jones. A obra é A Ira Arrancando o Mal pela Raiz. Ele define, resumindo vários versículos bíblicos, da seguinte forma: a ira justa. A nossa ira só é justa quando ela reage contra o pecado, tem o seu foco em Deus, isto é, não é egocêntrica, e vem com posturas piedosas. Porém, irmãos, a maioria da ira humana, para não falar toda a ira humana, é pecaminosa. Ela não é contra o pecado, mas contra aquele ou aquilo que não fez o que achamos que deveriam fazer para nós, servindo-nos. Ela não é motivada pela glória de Deus, mas pela honra do nosso nome. Nem vem com posturas piedosas, mas comumente se manifestam ou em explosões, ou em amargura, ou em outras manifestações de ira. E no caso de Jonas, irmãos, a ira de Jonas estava longe de ser justa. Jonas não estava irado contra o pecado. Jonas estava irado contra a misericórdia de Deus, perdoando os pecadores arrependidos. E aqui, irmãos, cabe um parêntese importante. A misericórdia de Deus não anula a necessidade de disciplina e de reparação. Veja, o ponto todo nós ressaltamos a misericórdia de Deus alcançando pecadores arrependidos. Aqui também é importante deixar claro para que ninguém fale assim, mas então não é para ter disciplina eclesiástica na igreja. Se alguém pecar de maneira grave, então tem que ser misericordioso com ele. A misericórdia está exatamente em se colocar disciplina. Jonas usou a misericórdia de Deus para não querer pecar, para não querer pregar o evangelho. E muitos usam a misericórdia de Deus para não tratar a pessoa, tratar e purificar a igreja. Uma coisa não pode anular a outra, irmãos. Usar essa doutrina dessa forma é usar tão errado quanto Jonas. Jonas se irou contra a misericórdia de Deus para com a nação arrependida que Jonas não queria que ela se arrependesse. Então, irmãos, hoje o versículo 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Com isso, o que? Como nós vimos, com a misericórdia de Deus. Irmãos, Jonas se ira contra essa manifestação e a conversão de pecadores. Quando Cristo nos diz nos evangelhos que os céus se alegram por um pecador arrependido, um só, há uma festa no céu com os anjos, quanto mais 120.000 pecadores que se arrependem. E Jonas está consumido de ira, não de alegria, mas de ira. Vamos meditar um pouco mais sobre isso, irmãos. O Senhor questionou a razoabilidade da ira de Jonas. Isso acontece no versículo 4. E disse o Senhor: é razoável a tua ira? E no versículo 9, a parte A. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? E então no versículo 9, no versículo 4 nós não temos a resposta de Jonas, mas no versículo 9 Jonas vai de maneira audaciosa e responde ao Senhor dizendo: sim, é razoável a minha ira. Nós aprendemos aqui, irmãos, já duas coisas acerca da ira. Primeira coisa, irmãos, fundamental sobre o pecado da ira e a nossa santificação, a luta contra ele. A ira nos faz cair no auto-engano. Robert Jones, irmãos, na obra que eu já mencionei, diz sobre a ira de Jonas o seguinte: esse profeta de Deus, prisioneiro do seu auto-engano, afirma a legitimidade da sua ira. A resposta divina e o fluxo da narrativa deixam claro que Jonas estava errado. Para Jonas,
A ira não era um direito dado por Deus. Jonas não tinha justificativa para justificar sua ira como uma ira justa. Irmãos, a ira, ela nos leva ao auto-engano. A ira, em nosso auto-engano, irmãos, teremos toda a justiça e razão para estarmos irados. Na nossa ira, irmãos, nós buscaremos todas as justificativas e para nós todas elas serão plausíveis. Sim, é razoável a minha ira. Nós diremos, mas o Senhor está dizendo, não. Não é razoável a sua ira. E nós podemos até ter, irmãos, razões ortodoxas, razões justas, no sentido objetivo da questão, mas o espírito é impiedoso, com raciocínios lógicos falhos, com desconsideração de outros aspectos da realidade que nos mostram a nossa ira não é justa. E ainda que aparentemente em justa razão, irmãos, se nós investigarmos a nossa ira, nós veremos pecado de ponta a ponta. De ponta a ponta. Agora vem a segunda questão, irmãos. Mesmo em cegueira, Jonas disse que havia razoabilidade para a sua ira. Nós sabemos, irmãos, que não há razoabilidade para a ira de Jonas. Mas nós precisamos nos fazer uma pergunta. O que é que Jonas coloca como razoável para a sua ira? E vermos isso aqui, irmãos, é importante para nós estarmos atentos exatamente aos caminhos de auto-engano que a ira, que o nosso pecado nos conduz. A sua ira, irmãos, Jonas externa, né? A sua ira, na verdade, tinha como raiz o desejo de ver a sua vontade sendo feita. Eu vou repetir, irmãos. A ira de Jonas, que ele disse que é razoável. Por que para ele é razoável? Porque a sua ira tinha como raiz a sua vontade de ser feita, ver os seus inimigos, terríveis inimigos, sob o juízo de Deus. E quando Deus não fez a sua vontade, Jonas se irou contra Deus. Jonas não estava orando, irmãos, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O seu coração estava sussurrando, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E ó Deus, eu me iro contra ti, porque o Senhor não fez a minha vontade. E no fundo, irmãos, essa é a natureza de nossa ira. Queremos que nossas vontades sejam feitas, satisfeitas e cumpridas. Quando aqueles que achamos que devem satisfazê-las ou cumpri-las não o fazem, nós explodimos ou nos trancamos. A raiz da nossa ira, irmãos, é ter queremos que as nossas vontades sejam satisfeitas. E quando aquele que nós achamos que deve satisfazer a nossa ira, quer Deus, quer qualquer um dos homens, nós estouramos ou nós nos trancamos. Deus não me deu saúde que eu acho que merecia, então me iro. Deus não me deu o cônjuge perfeito, então me iro. Deus não me deu os pais perfeitos, então me iro. Deus não me deu a condição financeira que eu queria, então me iro. Deus não me deu o dia que eu esperava, então me iro. Sempre um desejo governando e guerreando em nossa alma. E não se engane, irmãos, a ira não é apenas explosão. Jonas não explodiu, mas se fechou, até que Deus o catucou e com uma pergunta veio tudo à tona. Veja, irmãos, Tiago, por favor, se você tiver com sua Bíblia, abra Tiago capítulo 4, ou então apenas acompanhe a leitura do versículo 1 ao versículo 3. Tiago diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares nos vossos prazeres. Irmãos, Tiago faz uma pergunta básica: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Ele mesmo responde: senão dos prazeres que militam na vossa carne. Desejos que militam, irmãos, e nos fazem fazer guerras.
às vezes, queridos, são até desejos lícitos, piedosos, mas se nos dominam, se colocam sobre nós como senhores e nos fazem executar sentenças de juízo e punições de carrasco sobre aqueles que não satisfazem os nossos desejos, então, irmãos, tais desejos são idólatras, exigindo adoração que deve ser dada apenas a Deus. Ou seja, irmãos, a nossa ira, na verdade, é uma manifestação de nossa indignação por não termos sido adorados como nós queremos ser. Não termos o que nós queremos, na hora que nós queremos, como que nós queremos, do jeito que queremos. Além desse motivo da ira de Jonas, irmãos, isto é, de Deus não ter feito a sua vontade destruindo os seus inimigos, também é possível o motivo de, se Deus fosse misericordioso com os ninivitas, poderiam pensar que ele era um falso profeta, então a honra do seu nome estaria em jogo. Disse, irmãos, que algo acontecesse e não aconteceria, então ele seria acusado de falso profeta. O problema, irmãos, é que se isso viesse a acontecer, se eles viessem a pensar isso, a culpa não seria nem dos ninivitas e nem de Deus, a culpa seria de Jonas, que apenas pregou o juízo. Se ele tivesse pregado como o Evangelho nos diz, e como eu argumentei na exposição acerca da pregação de Jonas, o juízo e a misericórdia e graça de Deus, os ninivitas saberiam que se eles se arrependessem, a misericórdia e a graça já estaria sendo ofertada. Agora eles se arrependem sem o anúncio de misericórdia, e o juízo não virá. Aí ele poderia pensar, a honra do meu nome está em jogo. A honra do meu nome está em jogo. Quer ver mais uma prova, irmãos, de que toda essa questão é uma questão egocêntrica e auto-idólatra de Jonas na narrativa? Veja o versículo 8 de Jonas 4, a parte B. O sol bateu na cabeça de Jonas. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Veja, irmãos, Jonas se ira porque Deus lhe tirou uma planta que Deus fez crescer. Ele estava irado porque Deus não fez a sua vontade, ela não foi satisfeita. A ira, irmãos, faz com que vejamos a Deus e aos outros como nossos escravos, como nossos servos. A honra do nosso nome é mais importante do que a honra de Deus. Nisso, irmãos, e em muitas outras coisas, a ira é contrária ao Evangelho. Pois o Evangelho nos mostra, irmãos, que Deus não é o nosso escravo. Nós é que somos escravos de Deus. E que os outros não são os nossos servos, mas nós é que somos servos uns dos outros. Conforme Gálatas 5,13, Paulo diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Pelo amor. Mas a ira faz com que nós vejamos Deus e os outros como os nossos servos, escravos, em última análise, como os nossos adoradores, dando a nós o que nós desejamos na condição de falsos deuses. Robert Jones, irmãos, ainda comenta sobre isso, dizendo, o que provocou a ira de Jonas? Seu coração maligno. Ele desejava mais a destruição de seus inimigos do que a glória que Deus receberia pela conversão deles. Jonas não amava seu próximo como a si mesmo. O que governava não era o amor pelos inimigos nem a compaixão pelos necessitados. Jonas acreditava que Deus não tinha agido como Deus de Israel deveria agir. Qual motivo, irmãos, nós temos sustentado para nossa ira contra aqueles que estão ao nosso redor? Qual motivo, irmãos, nós temos levantado diante de Deus para dizer, a minha ira é justa? É um marido que quer uma esposa diligente nos seus papéis domésticos, emocionais, sexuais. É uma esposa que quer um marido mais atencioso, reconhecedor, ajudante, paciente. É um filho que quer um pai mais amoroso. É um pai que quer um filho mais obediente. É um empregado que quer ser reconhecido por seus esforços. É um patrão que quer mais proatividade de seus empregados. Um pastor que quer mais compromisso do rebanho com Cristo e uns com os outros. Uma ovelha que quer mais atenção do seu pastor. Um homem que quer mais tranquilidade para fazer as coisas, assistir o seu jornal e os familiares atrapalham. Uma mulher que quer mais tempo para cuidar de si mesmo e o marido e os filhos não ajudam, mas só bagunçam mais a casa. Um pai de família que faz algo fantástico e ninguém é grato.
Um motorista que quer que seus colegas de trânsito dirijam tão bem quanto ele. Irmãos, a lista é intermináveis. Desejos que vêm ao nosso coração. E veja, irmãos, todos os que eu elenquei aqui, ou são motivos lícitos, ou são justos, ou são corretos. Eu nem elenquei aqui motivos ilícitos. Não há nenhum problema em que as pessoas dirijam bem, querer que as pessoas dirijam bem no trânsito. Não há nenhum problema em tantas outras coisas que foram postas aqui, irmãos. Mas a partir do momento que tais coisas governam o meu coração, tomam conta dele e exigem um compromisso idólatra, eu quero ter isso, custe o que custar, agora. Eu quero ser satisfeito em minha necessidade, que é obviamente justa, e ai daquele que não o fizer. Então eu explodo em ira. A partir daí, isso torna-se uma questão destrutiva e pecaminosa. Um desejo que milita na minha carne, exigindo dos outros aquilo que eu não devo exigir. Quais têm sido, irmãos, os desejos que tomam conta do nosso coração e nos conduzem à ira? Respondermos e identificarmos essas questões, irmãos, nos ajudarão na luta contra o nosso pecado da ira. Pense, irmão, após esse sermão, separe um tempo de autoexame. Pelo que eu tenho mirado com tanta constância? O que é que está governando o meu coração? Que, ainda que justo, no sentido, não é contrário à lei de Deus, mas eu tenho desejado de forma idólatra, que me conduz à ira contra Deus e contra os homens. A ira, irmãos, é um grande obstáculo ao amor e aos relacionamentos piedosos. Jonas excluiu-se de amar os ninivitas e de gozar de um relacionamento cheio da graça de Deus por causa de sua ira. Provérbios nos falam isso, irmãos. Provérbios 22, Provérbios 12 e 18. Provérbios 22, fique longe do homem iracundo. Provérbios 12, um homem iracundo é cheio de muralhas. Irmãos, Efésios 4, exatamente no contexto que Paulo fala sobre ele está falando sobre relacionamentos. Não deem lugar ao diabo. Queridos, a ira macula os nossos relacionamentos. E você quer ver onde essa ira de Jonas aparece novamente, exatamente igual? Lucas 15, 26 e 28. O irmão mais velho do filho pródigo, que se ira contra o seu pai e o seu irmão. Aquela parábola, irmão, Jesus estava contando exatamente aos judeus que não queriam que os gentios se convertessem. Os judeus eram o irmão mais velho, o filho pródigo eram os gentios. Essa mesma ira aparece em Atos 22, 20 e 22, quando após pregar o evangelho, e o apóstolo Paulo fala que o evangelho foi anunciado a todos os gentios para que estes se convertam, os judeus ficam irados, porque não, os nossos inimigos não merecem a misericórdia. Pelos mesmos motivos, esses textos, ira contra a misericórdia de Deus, coração altivo, cheio de autojustiça e direitos, desejo e juízo, impedimento de amar aos outros. O que nós temos escolhido com a nossa ira, irmão? Além de Cristo não ser glorificado, que é o mais importante aqui, nós machucamos aqueles a quem amamos. Como Jonas, parecemos tolos. Perdemos a oportunidade de amar aqueles que nos amam. Causamos rachaduras em nossos relacionamentos, em nossos casamentos, em nossos trabalhos, em nossa igreja. A ira pecaminosa só produz mais pecado, irmãos. Nunca produz a justiça de Deus. Nunca produz a justiça de Deus. Jonas, irmãos, por um senso de justiça própria e desconsideração da doutrina da misericórdia, queria colocar-se como juiz dos ninivitas. Veja, o juiz perfeito, o justíssimo juiz, queria dar misericórdia a esses corações arrependidos e quebrantados. Mas Jonas queria usurpar de Deus o seu trono de juiz e julgar esses ninivitas. Irmãos, assim somos nós em nossa ira. Nós queremos roubar de Deus o seu ofício de juiz e, se possível, nós julgamos até ele. Nós julgamos até ele. Veja, irmãos, por exemplo, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Apenas ouça a leitura do texto. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20.
Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E ainda, Mateus 5, versículo 21 e versículo 22. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Irmãos, a ira em nosso coração, esses textos nos mostram, nos torna assassinos em auto-engano. Em nosso auto-engano, nós pensamos que estamos cumprindo um justo mandato judicial de pena de morte pelo tribunal no qual nós somos o juiz, achando que nós somos justos. Não é verdade, irmão? O desejo de matar aqueles contra quem nós nos iramos, você sente isso? Você sabe que isso é verdade? As palavras que saem de nossa boca, elas são exatamente isso: tiros alvejados, facas atiradas, veneno destilado, e provocar o máximo de machucado. Ótimo, é exatamente isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Ainda, irmãos, mais uma característica da ira: ela nos leva a desejar tolices como consequência de não termos o que nós desejamos. A morte daqueles que não satisfazem nossos desejos, como nós acabamos de ver, mas também o desejo de querer fugir. Nós queremos ser paparicados em nossa redoma de autojustiça. Queremos até, no caso de Jonas, a morte própria, conforme ele fala no versículo 3, melhor me é morrer do que viver, e no versículo 8, melhor me é morrer do que viver. Tudo por causa da sua ira. Fazemos-nos, irmãos, um adolescente mimado que não teve a sua vontade satisfeita. Então a vida não faz sentido. Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. E normalmente, irmãos, como nós veremos, quando nosso coração é iracundo, ele nasce em um solo de desgoverno do nosso coração. Então o coração desgovernado é desgovernado para tantos outros sentimentos. E normalmente um coração iracundo, ele sempre é para os extremos. Se não é isso, então é aquilo outro. Ele nunca consegue caminhar de maneira sóbria. Se meus inimigos não morrem, então eu quero morrer. É o coração de Jonas. E assim um coração irado. Se não é do jeito que eu quero, então também não vai ser assim. Se for assado, então... Totalmente desgovernado. Tal desejo mostra, irmãos, outra característica no homem irado. Se eu não tenho tal planta, Jonas diz, que me protegia do calor, então eu não quero viver. Quando somos iracundos e irascíveis, nós pensamos que somos o centro do universo e que tudo deve nos servir naquilo que nós desejamos. A ira, irmãos, é exatamente, o ponto central da ira é exatamente o que nós acabamos de ver, uma idolatria de si mesmo. A ira desgovernada é cheia de sentimentos desgovernados. Ela não para ali, ela não para na ira, mas ela vai afetando tudo ao redor, o nosso coração e aos outros. Quer ver outra característica da ira, como desdobramento disso? A ira de Jonas, irmãos, contra Deus por ter lhe tirado a planta, que ele lhe fez por sombra, mostra que quando nós temos um espírito irado, inquieto, sempre deliberadamente criamos transtornos com tudo e com todos. Nós sempre vamos estar reclamando de tudo e de todos e encontraremos motivos para isso. É isso que está no coração iracundo, irmãos. É isso que está no nosso coração quando nós somos irascíveis. Nós estamos o tempo todo reclamando. Deus faz crescer uma planta. Jonas não tinha isso. Deus deu isso. Deus deu e Deus tomou. Jonas deveria ter dito: bendito seja o Senhor, não me pertence. Mas Jonas não.
na sua ira, cego em auto-engano, acha motivo para reclamar de tudo e de todos. Jonas não criou uma planta. Ele estava em uma situação desfavorável e Deus foi misericordioso com ele. Miraculosamente Deus faz crescer a planta e repentinamente Deus mata a planta. Jonas, ele se encontra iracundo, murmurando sem razão. Por isso, irmãos, quando nós somos irascíveis, nós sempre procuramos algo para derramar a nossa ira ou uma murmuração para justificá-la. Irmão, se você vê o seu coração nesse caminho, cuidado. Cuidado. Você é uma pessoa reclamona, vive se irando e se chateando com tudo e com todos, achando que por ser o centro, a sua ira é justa contra as suas insatisfações e descontentamentos. Irmão, isso é uma grande tolice do nosso coração. Estejamos atentos a essas características. E por último, irmãos, a manifestação da ira no tocante às formas. Isso aqui é importante destacar nesse texto. Nós pensamos, irmãos, quando nós pensamos em uma pessoa irada ou na ira, vem logo à nossa mente cores quentes, né? Cores vivas. Mas a ira, irmãos, não é manifestada apenas em explosões. E Jonas é um exemplo disso. Embora no segundo momento Jonas explodiu, no primeiro momento Jonas foi e ficou irado e ficou ali guardado, até que o Senhor catucou e a explosão foi maior. Ele não chegou chutando a árvore, jogando as pedras para cima. Ele se sentou silente, mas seu coração estava encharcado de ira. Irmãos, além das clássicas e sabidas manifestações de ira, como gritaria, discórdia, discussão acalorada, sangue subindo na cabeça, também há as manifestações frias da ira. Perceba, sarcasmos, a ironia, o fazer algo por desleixo, só de raiva, o gelo, a tortura emocional e relacional, a fofoca, a amargura, a indiferença, o desejo de vingança, a fuga das situações, quer fisicamente, quer relacionalmente, para não encarar a situação. Tantas outras manifestações silenciosas e frias da ira, irmãos. Com isso, queremos afetar, com todas as manifestações, nós queremos afetar a pessoa, queremos machucá-la sem levantar uma palavra, ou sem levantar a faca, nós o machucamos. Ali está a ira silenciosa. Quando nos iramos dessa forma, irmãos, nós pensamos que estamos livres da ira, né? Eu sou uma pessoa calma, tranquila. Eu só solto uma ironia ali, eu só dou um gelo aqui, eu só faço uma fofoca dessa pessoa que me fez mal, eu fujo da situação. Nós pensamos que somos pessoas controladas e não somos descompensadas. Mas ira é ira, quer seja quente, quer seja fria. Ira é ira, quer seja em cores quentes, quer seja em cores frias. E se nós nos auto-enganarmos, irmãos, no tocante à manifestação da ira, conforme o Paulo fala em Efésios, nós daremos lugar ao diabo. Contra quem você tem se irado, irmão? Quem, por meio de sua ira, você desejaria morto ou condenado? Marido e mulher, pais e filhos, irmão e irmã, você tem se irado contra o outro em manifestações frias ou quentes? Você é daqueles que gosta de dar gelo? Você gosta de fofocar e queimar aqueles que lhe provocou a ira? Ou você é humilde e vai até a pessoa para resolver a questão? Você guarda assim suas razões para sua ira, sem considerar outros aspectos que te convenceriam de que você não deve justificar a sua ira? Ou você vai e procura lutar contra a sua ira para que haja restauração e reconciliação? Queridos, a ira ela tem raízes e a ira ela tem frutos. Quais raízes e os frutos estão no nosso coração? A raiz são desejos que governam o nosso coração, às vezes desejos até lícitos, mas que assumem a posição que pertence apenas a Deus. Os frutos são todos esses que nós vimos. Como o nosso coração está, irmãos, no tocante à ira.
Então vem a segunda questão, irmãos, que nós vemos nesse texto, nesse caso de Jonas. Como Deus trata a ira. Deus não ficou indiferente à ira de Jonas, irmãos. Deus o tratou e continua fazendo o mesmo com nós. E isso aqui é o ponto que nós vimos na última exposição, da misericórdia de Deus também para com Jonas, também para conosco. A atitude de Deus, irmãos, para com a ira de Jonas foi de reprovação. Ele podou o suposto direito de Jonas de ficar irado. A ira de Jonas, irmãos, foi exatamente o extravasamento da sua carne pecaminosa. E Deus escancarou isso na frente dele. Desmascarou a ira de Jonas para ele. Não era correto para Jonas nem para qualquer outra pessoa ficar irado contra Deus. Deus, irmãos, poderia muito bem tê-lo rejeitado por essa paixão ímpia com que ele estava. Poderia muito bem ter aceitado o pedido de Jonas e tê-lo matado ali. Mas Deus é misericordioso. Ele vai com Jonas como um pai paciente com um filho e trata ele. Jonas, você não tem razão para estar irado, como o pai do filho pródigo argumentou com o filho mais velho. Irmãos, Deus trata-nos com perguntas para sondar o nosso coração. É exatamente para nos encorajar ao autoexame. Ao nos irarmos, irmãos, e nós, mesmo tendo ouvido esse sermão, mesmo o pregador tendo pregado esse sermão, nós vamos ser tentados a sermos irados. A questão agora é: nós vamos seguir o caminho que o Senhor tem feito com Jonas? Autoexame. É razoável essa tua ira? E nós vamos fazer isso com um pressuposto: a ira do homem, quase que em sua totalidade, é pecaminosa. Com esse pressuposto, irmão, então, procuremos a raiz indigna da nossa ira. A ira, irmão, justa em nós é mais rara que uma pérola. Ou nós poderíamos dizer, é mais rara que álcool em gel. Se essa é a realidade da ira, irmãos, busquemos as razões injustas da nossa ira. Deus trata em nós a ira, irmãos, mostrando a sua injustificabilidade, nossa tolice, e repreende-nos a abandoná-la. Por isso, irmãos, cuidado. Cuidado com os conselhos psicologizados de pessoas que dizem: você é assim mesmo. Você é assim mesmo. Extravase a sua ira. Extravase que passa. Ou ainda, fuja e mantenha um espaço de segurança. Ou então, você é vítima. A sua ira está mais do que justificada. É compreensível. Não, irmãos. Não é assim que Deus trata a ira. Não é assim que Deus está tratando. Ele não chegou para Jonas: Jonas, eu te entendo. Realmente esse povo é muito mau. Eu entendo a sua ira. Ou Jonas, eu te entendo. A planta estava te cobrindo a cabeça, não é? Jonas, você é assim mesmo. Iracundo. Não tem problema. Extravase a sua ira. Eu espero você ficar calmo. É isso que Deus faz? Não, irmãos. Deus trata. Deus confronta. Deus repreende. Deus diz: você não tem razão para isso. Cuidado, irmãos, com esses conselhos psicologizados que querem colocar o homem no centro e justificar o seu pecado. Não é assim que Deus nos trata, irmãos. Não ouçamos conselhos ímpios dos que não têm a palavra como norte, mas ouçamos o que Deus faz com o seu povo. Por isso, pais, assim como o Senhor nos trata, tratemos a ira em nossos filhos. Pastoreai o seu filho, irmão. Não deixe passar a ocasião. Jamais podemos ter, nós já podemos ter feito algum estrago nele por nossa ira. Podemos ter dado um mau exemplo irando-nos na frente dele com a nossa esposa ou com o nosso esposo ou com alguém no trânsito. Mas nós não precisamos estragar mais ainda. O Senhor é misericordioso, mas não precisamos fazer mais erros ainda em não pastoreá-los, irmãos. Não se trata a ira do filho simplesmente dando-lhe o que ele quer na hora que ele quer, nem deixando passar importantes lições da piedade, como dividir, ou esperar, ou obedecer, ou escutar, ou não fugir. Não se trata a ira do filho assim. Não é fácil, irmãos. Ou melhor, deixemos-nos tratar pelo Senhor e tratemos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade como os nossos filhos. Que Ele venha e nos trate a ira, irmãos.
não nos contentemos com ela, não achemos ela normal, que está tudo bem, eu sou assim, eu sou fleumático, eu sou, sei lá, esse temperamento. Não. Nunca a ira é justificável. O temperamento aqui da ira é colérico, né? Colérico que o pessoal fala. Isso não existe, irmãos. Não é fácil, queridos, lutar contra a ira, mas confiando naquele que nos deu o seu manso espírito, podemos ter o fruto da mansidão, do domínio próprio, da paciência. É difícil, irmão, é duro, mas busquemos a Cristo para Ele nos dar graça e nós não sermos diferentes do que Ele é. E o nosso Senhor é manso e humilde, e o nosso Senhor se ira apenas contra o pecado, se ira justamente. Busquemos Ele, irmãos, e nos despamos do velho homem que se ira quando os seus desejos não são satisfeitos. Busquemos graça nele e poder no Espírito Santo, que é manso e humilde, para caminharmos como Ele é, manso e humilde, ajudando-nos uns aos outros na luta contra o pecado da ira. Que Deus nos abençoe, irmãos. Oremos. Senhor Deus, o nosso coração é espelhado, Senhor, no coração de Jonas. Nós somos, Senhor, despidos pela Tua palavra e a nossa vergonha é exposta. Nós somos homens e mulheres iracundos, Senhor. Nós nos iramos com cores quentes ou frias. Nós nos iramos por motivos injustos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, nos perdoa das iras que manifestamos até aqui. Nos dá graça, Senhor, para que todos nós na Tua igreja, marido, mulher, pai, filho, chefe e empregado, aqueles a quem nós não conhecemos na rua, que nós caminhemos de maneira humilde, paciente, domínio próprio e mansa, Senhor. Nós não conseguiremos por nós mesmos, Senhor, mas o Teu Espírito que opera em nós pode fazê-lo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.